Bom dia, paz do Senhor Jesus, como vocês estão? Nosso devocional de hoje continua sendo em João capítulo 6. E antes de começar, eu queria orar pela sua vida. Então, feche seus olhos aí onde você está e deixe que o Espírito Santo toque seu coração. Pai, obrigada por esse tempo, obrigada porque podemos estar aqui, Senhor, aprendendo da Tua palavra, escutando, Senhor, o que tens para nós hoje. Nesta hora, peço ao Espírito Santo que esteja tocando corações, restaurando vidas, abraçando pessoas, em nome poderoso de Jesus. Amém e amém. E diz assim a palavra do Senhor em João, capítulo 6, versículo de número 16. Diz assim: de tardinha, eu estou usando essa versão, sim? Nova tradução na linguagem de hoje. Diz assim: de tardinha, os discípulos de Jesus desceram até o lago. Subiram num barco e começaram a atravessar o lago na direção da cidade de Cafarnaum. Quando já estava escuro, Jesus ainda não tinha vindo se encontrar com eles. De repente, um vento forte começou a soprar e a levantar as ondas. Os discípulos já tinham remado uns 5 ou 6 quilômetros quando viram Jesus andando em cima da água. E chegando perto do barco, ficaram com muito medo. Mas Jesus disse: não tenham medo, sou eu. Então eles o receberam com prazer no barco e logo chegaram ao lugar para onde estavam indo. E essa história está não somente aqui em João, ela também está em Mateus e Marcos, que nos dão também mais informação desta história, mais detalhe da história. Mas essa história é muito... para esses dias, esse devocional é para esses dias onde nossa vida não se encontra no melhor momento. Esses dias que parece que tudo acontece, esses dias que dá nada bem essa tempestade nas nossas vidas e ficamos desorientados, sem saber o que fazer. E vemos aqui os discípulos, aqui em Mateus, ele nos traz, né, um pouquinho mais de contexto. Em Mateus, a história está no capítulo 14, perdão. E aqui, Mateus conta que Jesus insistiu para que os discípulos regressaram na barca, e que eles atravessaram para o outro lado, né? Porque Jesus subiu para orar só, no morro, nas colinas. E quando Jesus estava aí orando, estava tendo seu tempo a sós com Deus, já virou a noite. Então, o dia, já virou noite. E os discípulos estavam no mar, sim, na água. Esse mar que está falando aqui não era propriamente um mar, era uma grande lagoa, né? Mas é muito grande. E Jesus estava tendo o seu tempo a sós com Deus. Primeira coisa que nós
aprendemos aqui? Precisamos ter tempo com Deus, tempo de qualidade, nosso devocional, nossa leitura da palavra, nosso tempo de oração, todos os dias. Jesus já vimos na história de ontem, na multiplicação dos peixes e os pães, que Jesus queria ter esse tempo a sós com Deus, e ele não estava conseguindo por conta de tantas pessoas que estavam buscando a ele. E depois de Jesus fazer esse milagre, aí ele se retirou e foi a ter esse tempo. Então, primeira coisa que nós aprendemos aqui, precisamos ter tempo a sós com Deus, para que quando a tempestade vier, nós estemos com nossa âncora no Senhor e que não fiquemos abalados. E continua aqui, né, a história. E vem essa tempestade, os discípulos aí no meio do mar, e a tempestade, as ondas muito grandes, e eles dentro da barca, se diz barca, né? E eles desesperados, com medo. Imagina, eu tenho muito medo do mar, sinceramente. Eu tenho muito medo, não sei nadar direito. Então, imagina em um mar que está totalmente agitado e com ondas. Então, aí eu ia afogar, com certeza. Então, eles estavam com medo, porque era morrer. E eles eram pescadores. A maioria deles eram pescadores. E estavam aí no barco. E tinham medo, porque a morte estava aí. E eles estavam, assim, eles acreditavam que estavam sozinhos, né? E essa tempestade nas nossas vidas pode representar muitas coisas. Essas tempestades são as que vêm da nada. De repente, está tudo certo, está tudo indo, está tudo correndo, a gente trabalhando, fazendo as suas coisas, até fazendo a obra do Senhor, e de repente vem uma tempestade. E pode ser que essas tempestades venham, sejam ataques do inimigo, ou podem ser que Jesus esteja testando a nossa fé. Já vimos ontem que Jesus estava testando a fé deles, e com a multiplicação dos pães e dos peixes. Então, agora, Jesus também estava testando a fé deles. Onde eles colocavam a sua fé no meio da tempestade? Onde eles colocavam? Eles iam ter fé em Jesus, ou eles iam se desesperar? E nós, o que fazemos? O que fazemos nós quando as coisas não sucedem como nós queremos? De repente, uma doença vem, não esperada, ou um acidente, ou coisas que não esperamos, ou a perda de um ente querido. São coisas que nos abalam, coisas, uma tempestade mesmo, que a gente não sabe o que fazer. E assim estavam eles, nesse momento. A morte aí na porta, porque eles, nessa tamanha tempestade, eles iam morrer. Eles estavam num barco, não disse que era o barco, mas eu imagino que não era muito grande, não. Então, como seguras tamanha tempestade? E nesse momento, quando eles estavam desesperados, é aí que Jesus chega. É aí que Jesus aparece aí no meio da tempestade, e eles não reconhecem a Jesus no primeiro momento. Eles pensam que era um fantasma. Aqui a palavra diz que eles pensavam que era um fantasma. Nos conta
Mateus, né? Mateus traz mais informação da história. Eles estavam pensando que estavam vendo um fantasma, diz aqui, em Mateus 14, e a partir do versículo 22, conta a história também. E diz aqui que eram as 3 da madrugada, ou seja, era de noite, não dava para ver nada. Imagine no meio do mar, não era como agora, que temos linterna, telefone, que a gente consegue colocar uma luz. Não, estava numa escuridão mesmo. E um medo, imagina o medo dos discípulos. Não tem como não ter medo. A gente vai ter medo mesmo, mas o que fazemos nesses momentos? Qual é a nossa âncora? Onde nós buscamos a paz? Onde nós buscamos o consolo? E nesse momento foi que aparece Jesus. Eles não reconhecem Jesus, eles pensam que é um fantasma, né? Eles estavam com muito medo, mas aí Jesus fala: não tenham medo, tenham ânimo, eu estou aqui, sou eu, não tenham medo. Então, tem aqui algo que João não conta, não sei se ele não quis contar ou o que, mas ele pulou essa parte da história. Mas Mateus conta que Pedro, ele responde para Jesus e fala: Jesus, se realmente é você que está aí, porque imagina, obviamente, não sei quantos metros estava de Jesus, mas imagina, Jesus andando na água com as ondas, o vento, a chuva, não dava para ver. Então, Pedro fala: se é você, Jesus, fala para que eu também ande nas águas. E aí foi que Pedro tira seu pé da barca e coloca na água. Ele deu esse passo de fé, né? Essa ousadia de não saber o que ia acontecer, mas ele confiou em que era Jesus que estava com ele. E ele conseguiu sair da barca, conseguiu andar até Jesus. Não foi fácil, eu imagino que não foi fácil. Só que a história aqui continua. No versículo 29 fala que ele desce do barco, que caminha sobre a água hacia Jesus. E no versículo 30 diz: Mas ele viu o vento forte e as ondas. E ele ficou aterrorizado, ele ficou com muito medo e ele começou a se afundar. Qual foi o erro de Pedro? Ele olhou para a tempestade. Ele olhou para o problema. Ele olhou para a dificuldade, para o medo. E quantas vezes nós fazemos assim? No meio de nossa dificuldade, do problema, da perda, da falta de recursos, da doença inesperada, no meio da tempestade, do acidente, começamos a olhar para o problema, olhar e focar nosso olhar para o problema. Se Pedro não olhava para as ondas e colocava sua mirada para Jesus, ele não ia se afundar. Mas mesmo assim, eu não estou criticando a Pedro, porque ele foi o único que teve a coragem de sair da barca, de sair da sua segurança. Porque é isso que Jesus faz nas provações. Ele testa a nossa fé. Ele
Ele nos tira de nosso conforto. Então, quando nós decidimos sair da nossa barca e confiar plenamente no Senhor, é quando nossa fé é aprovada. O que é a tua barca? O que é teu conforto? Teu salário, tua boa saúde? Onde você coloca a sua fé? Onde você coloca sua esperança? Porque todos nós temos uma barca. Todos nós temos uma barca. Onde nos segura, onde nos sentimos seguros. Mas Jesus quer que nós depositemos nossa confiança nele. Ele é o nosso socorro, nosso pronto socorro. Ele é quem vai salvar no meio da tempestade. A barca pode se quebrar, a barca pode se afundar, mas vai estar Jesus, que ele vai nos dar na sua mão. E a história continua aqui em Mateus, né? E Pedro consegue gritar: me salva, Senhor, me salva, Jesus. Ele gritou, ele pediu socorro ao Senhor. Mesmo que ele duvidou, Jesus estendeu a sua mão, pegou a ele e trouxe para salvo. Salvou a ele, trouxe para cima. Então, Jesus, ele está no meio da tempestade. Seja uma aprovação, seja um ataque do inimigo, ele está para nos estender a sua mão e nos colocar para cima. Então, tua fé, a tua confiança deve estar nele. Não importa a situação, não importa a tempestade que vem. Saia da sua barca, do seu conforto, confie nele, dependa dele. Quando você depende totalmente de Deus, de Jesus, ele é teu socorro. Se você coloca a sua confiança nas coisas, na sua barca representa as coisas onde você coloca a sua confiança. Pode ser seu dinheiro, pode ser seu salário, pode ser a sua boa saúde, pode ser a sua casa, a sua família, seu esposo, sua esposa. Se você coloca a sua estabilidade, não somente financeira, emocional e espiritual, em coisas que em algum momento podem quebrar, porque ninguém sabe o que pode acontecer na sua vida, você vai se afundar. Você tem que colocar a sua fé e confiança, dependendo do Senhor. E Jesus fala algo aqui, no versículo 31. Você tem tão pouca fé para Pedro. Por que você duvida de mim? E isso é algo que faz com que nossa fé fique lá embaixo, a dúvida, a incredulidade. A incredulidade, a dúvida nos vai afundar na tempestade. Tem aqui algo interessante, por quê? Porque Jesus permitiu, né? Por que Jesus enviou essa aprovação? Não sei se foi Jesus, mas eu acredito que os discípulos precisavam acreditar em Jesus ainda no meio da tempestade. Até agora eles estavam acreditando em Jesus pelas coisas que eles viam, os milagres que Jesus fazia. Cada milagre eles acreditavam um pouquinho mais, porque assim, os discípulos ainda tinham dúvidas sobre seu